Olá, tudo bem a todos? Eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o gaslight, porque o gaslight ele é uma manipulação totalmente invisível e que muitas vezes as pessoas não percebem. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final desse vídeo. O interessante é que, se formos estudar a natureza do gaslight, na primeira vez que ele aparece na história, é numa obra, tá, escrita por Patrick Hamilton, na verdade, né, baseado numa peça chamada Gaslight, de 1938. E no ano de 1944 ele se torna um filme, né? Na verdade, ele se torna um filme. O interessante é que quando ele é lançado como filme, ele denota uma característica manipulativa, né, do ator, né, principal sobre a atriz. Interessante que esse filme, viu, ele tem no YouTube. Aí a partir daí os psicólogos tiraram esse termo, né, de gaslight, que significa de luz a gás, na verdade, para um termo, por exemplo, totalmente psicológico. Porque quando você assiste o filme, você vê que o enredo do filme é de uma natureza totalmente manipulativa, do narcisista para com a vítima, colocando em xeque, na verdade, o raciocínio lógico da mesma, a alteração da percepção, sabe? A percepção da realidade vai se tornando totalmente equivocada, em que a pessoa vai perdendo a sanidade. Então ela já não consegue mais distinguir o que é realidade e o que é manipulação. E é isso que o narcisista faz. Eu não quero dar spoiler, né, do filme, mas tratando por cima, o filme fala praticamente isso. Porque a partir desse termo começamos a perceber o que uma pessoa manipulativa faz com que a outra se torne dependente dela. Porque a manipulação tende a fazer o outro ficar totalmente dependente. E o que causa essa manipulação? Seria a distorção da realidade, a manipulação pela narrativa, tá? E mostrando que a pessoa que está sendo bombardeada por essas informações, que está sendo difundida pelo manipulador, ela fique totalmente, na verdade, desorientada. E como é que ele faz isso? Uma das primeiras características é separar a pessoa da família, dos amigos. Ou seja, quando ela se torna alienada dos seus parentes, então o manipulador começa a fazer o que quer dela. Porque primeiro ele já ganhou com o love bombing. Conquistando, ele vai começar a fazer o quê? Pôr em xeque, na verdade, a percepção que a pessoa tem da realidade, as suas carências também afetivas, porque ele vai ganhar uma pessoa que é carente afetiva, vai colocar em xeque os valores que a pessoa tem, tá? Como família, como amizade, como amor, como ela compreende o mundo. Então ele vai colocando, na verdade, na pessoa sempre uma espécie de dúvida. Então essa distorção da realidade vai causar, na verdade, confusão na vítima. Então você vê que ela já está dependente emocional dele, porque ele é o único do qual ela obtém informações, tá? Ou seja, ela está totalmente alienada da realidade em volta. Então, como só tem ele como fonte, ele é a única fonte de narrativa. Fala para ela o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, tá bom? E o que isso causa nela? Ele está fazendo uma espécie de despersonalização. Então essa pessoa ela fica com medo de desagradar. Porque toda vez quando ela desagrada o manipulador, ele começa a colocar ela em xeque. Começa a falar que ela está louca, começa a falar que ela está alucinada, que vê coisas demais. Então, o narcisista muitas vezes faz as coisas na cara dura, na cara larga, trai na cara larga, flerta com outras pessoas, né? É totalmente evidente isso o que ele faz. Só que quando a pessoa vai chegar e conversar com ele, ele vai falar assim: poxa, eu apenas estou conversando, eu apenas estou brincando, você está vendo demais. Então você vê que ele faz isso, na verdade, para despersonalizar a pessoa, sabe? Faz ela ficar totalmente dependente emocional. E essa dependência emocional, o que vai causando nessa pessoa? Na verdade, porque está sendo manipulada, a pessoa está sendo despersonalizada. Ela vai ter ansiedade, depressão, crise de pânico e baixa estima.
Então é isso que ele faz, na verdade, com as pessoas. Mas ele sempre dá sinais de alerta. Viu? O narcisista, o manipulador, por onde ele vai, ele sempre deixa sinais de alerta. Mas, por exemplo, em primeira vista, quando ele vai te conquistando pelo bombardeio de amor, conhecido como love bombing, você não percebe pelas as sensações que você tem. Você começa a falar assim, não, estou equivocado, estou vendo demais, na verdade. Então você está totalmente ludibriada, tá? Pela imagem que criou dele. Enquanto ele está se demonstrando para você, você não vê, você está vendo, na verdade, o sentimento que ele tem para com ele, porque ele cobriu as suas carências. Mas se você estiver no começo da relação, ele tem alguns sinais que dão para você e você possa perceber. O que ele vai fazer com você? É uma relação dele para contigo, né, que está escutando o vídeo, e aí uma relação também de você também para com o manipulador. O que é? Se você se sentir constantemente uma pessoa confusa, tome cuidado, porque ele sempre vai colocar você numa certa, vamos dizer assim, ele sempre vai deixar você, na verdade, desconfiada. Então, se você ficar sempre desconfiado e confuso com as intenções dele, tome cuidado. Uma outra característica também, né? Se ele duvida sobre a sua própria sanidade, e se você também duvida da sua própria sanidade, isso você vendo que os comportamentos dele são totalmente evidentes. Quando você tem uma relação de culpa excessiva, tudo que você faz, você se sente culpada e ele culpa você também, você tem que tomar cuidado. Você ter incerteza sobre os seus sentimentos e necessidades, porque o narcisista ele não pensa nos seus sentimentos e necessidades, ele pensa no sentimento e na necessidade dele, tá bom? Uma outra característica é quando ele começa a te isolar dos seus amigos, falando que ele é a única pessoa que ele compreende, ele começa a falar esse conceito de alma gêmea, em que um nasceu para o outro. Tome cuidado, fique esperto, porque você, por essa paixão, você pode ser totalmente desintegrada ou sofrer despersonalização com o tempo, tá? E o interessante também é você ficar com medo constante de o desagradar, porque toda vez que você o confrontar, ele vai, na verdade, te ameaçar. Então, se você vê toda vez que você desagrada ele e ele te ameaça, tome cuidado. E você também fica com muito medo de desagradar. Por quê? Porque, na verdade, você já está se tornando totalmente dependente dele. Tome cuidado com isso. Não se deixe levar por esse medo. Se você tiver medo em o desagradar, isso significa que você está sendo manipulado e você não percebe. Você vê que a manipulação dele é totalmente silenciosa e você não vai percebendo. Muitas vezes você percebe só depois de um determinado tempo quanto foi ludibriada. O interessante também é as inconsistências que ele tem, tá? No comportamento dele, porque tudo que ele faz é justificável, tudo que ele fala, ele cria uma narrativa, ele sempre tem respostas para tudo, ele sempre tem desculpas para tudo. Então, esses são, na verdade, né, os sintomas, na verdade, o que ele deixa, na verdade, o rastro que ele deixa em cada relacionamento. Então, tome cuidado, tá bom? Com a pessoa que você se relaciona e tem essas seguintes características. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, nos acompanhem até o final, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha. E se você, por exemplo, tem uma história, né, que você se envolveu, na verdade, como narcisista e ele deixou você totalmente confuso, entra aqui conosco e conte a sua história, da qual nós iremos ler. E não se esqueça também, por exemplo, de fazer o Triple C, curta, comentem e compartilhem o nosso conteúdo. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.